Muito bem, vamos lá. Hoje é dia 10, né? 10 de junho de 2026. Sou eu, Manolino Cordeiro, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui. Na realidade, eu tô gravando aqui em duas câmeras diferentes, né? Para ver como fica depois, mas de qualquer maneira o que importa é a mensagem que eu quero passar aqui para todo mundo, para os meus amigos aí, para quem nos acompanha, né? E também para mim mesmo no futuro, né? Eu tenho alguns projetos, né? Projetos que eu sigo já há algum tempo, né? Alguns eu acabei deixando assim pelo caminho, né? E depois eu fui retomando, né? Alguns dos projetos que eu retomei esses dias foram uns projetos que eu tenho. Eu escrevi algumas coisas, né? Eu escrevi algumas coisas. Então eu escrevi A Criança da Torre Mágica, eu escrevi o Cavalo Prateado, enfim, eu escrevi várias coisas. E eu retomei alguns aí, né? Recentemente eu concluí ah, um romance, né, uma história, né, que chama-se Quando os Anjos da Guarda Dormem, né? Na realidade, não é apenas um livro, né? São vários tomos, né? Primeiro nós temos o Berçário das Almas, né? Que já está concluído. Depois nós temos Alguns Homens Continuam em Pé, ou seja, quando os homens da guarda dormem, o berçário das almas. E depois, quando os anjos da guarda dormem, os homens continuam em pé. Então é uma sequência de livros, né, que eu fiz uma época, e o primeiro tomo eu concluí, já está registrado, já está indo para a publicação, e nós vamos produzir um audiolivro, né? Tem um amigo nosso aí fazendo a parte musical para nós produzirmos o audiolivro. E depois nós temos o Embaixador da Terra, né? Então eu poderia dar uma pincelada aqui, falar para todo mundo aí do que se trata o livro, né? É, o primeiro, né, a Criança da Torre Encantada, né, conta a história de uma criança que morava numa torre, né, em que as pessoas, os nobres, eles concorriam, né, eles tomavam conta da torre de tempos em tempos, né, e a criança não crescia, né. E depois aconteceu que um plebeu, uma pessoa simples, acabou indo morar na torre, né? E, enfim, aí tem o desenrolar, a criança cresceu, tal, aquela coisa toda, né? Isso eu escrevi na década de 90, né? Foi um momento político, né, pelo que eu estava passando na época, então eu queria falar algumas coisas, né? E eu não tinha como falar essas coisas, então eu disse isso através de um livro, né, que chama-se A Criança da Torre Mágica, né? Tem o audiolivro, tá no YouTube, tá? Quem quiser acessar. E recentemente, né, semana passada praticamente, eu concluí o Quando os Anjos da Guarda Dormem, né? Essa trilogia, né, esses livros assim, eles me vieram de presente, né, por que não dizer, né? Eles me foram assoprados de certa maneira pela minha experiência, né? Uma vez eu estava na Câmara Municipal acompanhando lá o trabalho dos vereadores e aí me veio algumas memórias, né? De algumas reuniões que eu participava, né? De eventos, né? De ajuntamentos, né? E aí eu acabei escrevendo alguma coisa sobre a minha experiência e sobre a experiência de alguns amigos no Conselho Tutelar, né? Então é uma história semi-fictícia, né? Ela se passa em dois planos, se passa no nosso plano físico, né? E eu acredito em mais coisas, né? Quem me conhece sabe disso, né? Agora, a gente sabe que o universo ele está povoado, né? Inclusive eu abordo isso aí no outro meu livro, né? O Embaixador da Terra, né? Mas a princípio, por a gente não ter palavras mais apropriadas para se referir a esses outros mundos, né, a gente se refere como mundo espiritual. Então, esse livro, Quando os Anjos da Guarda Dormem, ele se passa em um hospital, né? E também tem a figura de um conselheiro tutelar atendendo, né? Isso nos dois planos. Então, beleza. E depois nós temos aí o Embaixador da Terra, né? O Embaixador da Terra, em algum momento lá no futuro, ele também se funde com esses outros livros que eu escrevi, tá? Todos eles já estão registrados,
né, devidamente garantidos aí. Agora a gente está indo para a fase de publicação. Nós já temos algumas editoras interessadas, né? Nós já temos algumas pessoas, alguns grupos interessados em estar fazendo um trabalho com isso aí. Mas eu queria que vocês soubessem disso por mim, né? Por mim. Então, sei lá, se de repente algum dia isso vira aí algo diferente, de repente daqui a algum tempo, quem sabe vira aqui uma minissérie, vira um filme, vira uma novela, né? Seria, a princípio, falando isso hoje, né, pode parecer muita pretensão da minha parte, né? Mas as histórias são boas, tá? As histórias são boas, são histórias originais, né? São histórias que eu construí ao longo da minha vida. Hoje eu tenho 55 anos, né? E eu gostaria que vocês, né, meus amigos, né, os que me acompanham aqui nas redes sociais, os que me acompanham no Instagram, os que me acompanham no Facebook, os que me acompanham no YouTube, né, eu gostaria muito que vocês nos ajudassem nesse sentido, tá? Eu gostaria muito que vocês compartilhassem as nossas histórias. Eu gostaria muito que vocês divulgassem o nosso trabalho, né? Até mesmo que eu não estou pedindo dinheiro para isso, eu não estou vendendo livros por enquanto, tá? No futuro, quem desejar ter um exemplar nosso, né? Um exemplar autenticado por nós, né? Um exemplar escrito, né? Poderão nos pedir, a gente vai fornecer esses exemplares aí em forma de lembrança, né? Mas outros que quiserem poderão acessar aí as plataformas, pegar o livro digital, e enfim, outros que quiserem conversar sobre esses livros comigo também, sintam-se à vontade, tá bom, gente? Então, esse vídeo era para ser muito rápido, né? Deixa eu ver quantos minutos que está aqui. Nossa, eu nem consigo ver quantos minutos foi, né? Mas enfim, né? Eu agradeço de antemão cada um de vocês. Esse ano foi um ano muito interessante para nós criamos muitas coisas, né? Para ser sincero, nós finalizamos esses 2 livros em um único fim de semana, praticamente, porque já eram histórias, né? São pedaços de histórias que estava semeado no Instagram, estava semeado no Facebook, estava nas nossas redes sociais, em alguns cadernos que eu fui escrevendo, né? Assim, nesses anos de vida social, né, de vida política que eu tive e de vida política que eu tenho. Gente, no mais eu só tenho a agradecer, tá bom? E, enfim, é isso, né? Tá bom? Tchau, sintam-se todos abraçados por Manolino Cordeiro, opa, seu intérprete social favorito. Tchau, gente.